Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, codependência, ansiedade, julgamento, crítica. Eu sou a Sinara. É muito legal, né? A gente está na semana 29. Uhul! Gente, você pensou que você chegou até aqui? Quando a gente começou o programa, eu pensava 30 semanas e passou voando. Né? Você persistiu, você continuou aqui. Então, que alegria! Só mais uma e depois a nossa celebração. Dia 17, vamos estar aqui em festa. Uhul, uhul! Vamos celebrar, gente! É hora de celebrar. Vamos orar. Senhor, eu quero entregar tudo aqui em Tuas mãos. Eu clamo a Ti, Senhor, que as nossas mentes, nós estejamos agora ligados a Ti por inteiro, que tudo que Tu queres que a gente ouça, que venha de Ti, que possamos estar abertos. Cuida dos nossos ouvidos, da nossa mente, da nossa alma. Que seja um tempo, Senhor, em que possamos ouvir de Ti. Obrigada pelo que Tu já tem feito nas nossas vidas, toda a transformação. Obrigada porque temos visto maravilhas no nosso meio. Obrigada porque vidas têm sido transformadas. Obrigada porque em Ti podemos ter cura. Obrigada pelo que Tu já fez em cada vida aqui, na minha vida. Que possamos sempre, Senhor, nos colocar diante de Ti e receber aquilo que Tu queres que cada um de nós receba. Que seja um tempo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Usa a minha vida, Deus, e abençoa tudo que for falado aqui em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós estamos na semana 29, na decisão 8, compartilhar. E lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Hoje é o dia de eu vou repartir. Jesus estava ali com os discípulos. Eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles ouviram de Jesus. Mas Jesus não falou, tá bom, você já tem o suficiente, vocês já sabem. Vá para sua casa e fique lá sentado. Não faça mais nada, porque você já viveu comigo, andou comigo, já te discipulei. Não, Jesus disse, vá e faça discípulos. Saia do seu comodismo, saia da sua rotina, vá e mostre tudo o que eu fiz e tudo o que você viu. E hoje o chamado é esse, para a gente mostrar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para a gente partilhar aquilo que a gente tem recebido dele. Aqui no 30 Semanas, as transformações. E hoje, a nossa lição na página 303... E eu acho que é 309 na nova, tá certo? E, fala sobre vivendo como um doador. Eu fui fazer umas pesquisas sobre doação e eu fiquei impressionada e eu lembrei de mim mesma no ano passado. Eu falei isso aqui, eu falei, nossa, vou ter que dar espaço. Como é difícil a gente repartir, compartilhar uma coisa tão simples. Eu fui fazer uma pesquisa, já tinha feito ano passado. Hoje, conversando com a minha filha, ela falou, mãe, tu não foi ainda? Eu falei, não, e ainda vou falar lá que eu não fui. Mas sabia que de todos os brasileiros, 2% só fazem doação de sangue. E os bancos de sangue sempre estão no vermelho. É uma coisa tão simples. E como a gente não tem o hábito de ser um doador, aí, quando alguém precisa, que a gente conhece, fica todo mundo mandando mensagem. Tem alguém que você conhece? Vamos doar sangue? Vamos. E podia não ser assim, se a gente tivesse um coração de doador. Uma coisa tão simples. Doação de órgãos, pessoal. Sabiam que, mesmo que eu seja uma doadora de órgãos, quem tem o direito de dizer que vai doar os meus órgãos é a minha família. Mesmo que você seja doador. Ela tem todo o direito, não é você que decide, é a sua família que decide. Por isso que é importante, se você é um doador, de você conversar sobre isso com a sua família. Porque quantas vidas têm sido salvas? Uma pessoa salva, acho que ela doa 7, 8 órgãos, ela pode doar.
Então, assim, e a gente não tem esse hábito. Como é difícil a gente ser doador. Isso aí eu estou falando de coisa física, prática. Mas no dia a dia da gente, com as pessoas também, a gente não tem esse hábito. Mais uma coisa que eu li também, vocês sabiam que, sabe por quê? Que lembra que tinha uma época que a gente escrevia na identidade, não sou doador, se você não fosse, que era automático? Porque quando foi instituída essa lei, as pessoas resolveram todas não doar. Funcionou o contrário. E aí, daí todo mundo começou a colocar, não sou doador, porque se não estivesse na carteira, automaticamente era, lembram? E agora foi extinto isso, porque piorou. Mais pessoas não iam ser doadores. Então, a gente precisa viver como um doador. Não está funcionando o slide? Não? Nem lá? Ah, tá bom. Então, hoje, gente, é sem slide. E sabia que o ano passado também foi? Eu estava vendo. 2 vezes. Segunda vez a mesma, mas você pode acompanhar aí na sua apostila. Em Atos 20, 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Gente, por que há maior felicidade em dar do que receber? Porque se você dá, é porque você tem. É porque você recebeu. Se você consegue ajudar alguém com seu tempo, é porque você tem um tempo disponível. Se você consegue ajudar alguém com uma quantia em dinheiro, é porque você tem um dinheiro que você foi abençoado. Se você consegue ajudar alguém dando um presente, e hoje eu queria falar, eu falei isso, Deus é top, né? Hoje a lição é sobre compartilhar e repartir. E não estava nada combinado, mas, gente, ó, eu trouxe aqui para cima, porque era sobre esse o assunto que a gente ia ministrar, né? Que eu ia ministrar. E olha que lindo que eu ganhei. Cheguei aqui e ganhei um presente. Olha que delícia que é você receber também. Mas alguém precisa dar. Olha que lindo. Ó, a Eva fez para mim. Que lindo, né? O capricho bordado, lembrou de mim. Eu me senti muito feliz. Muito feliz. E ela, provavelmente, mais ainda, porque se ela for parecida comigo, eu amo dar presente, mais do que ganhar até. Mas eu amo ganhar também. Deixa eu colocar aqui. Eu também amo ganhar. Mas, às vezes, a gente vive de um jeito na nossa rotina que a gente acha que a gente não tem tempo, não tem condição e não tem nada para doar. Sabia que, às vezes, um telefonema, você fala, ai, não vou ligar porque eu tenho que limpar isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer... E aí você não dá um telefonema e, às vezes, para a pessoa que recebeu o telefonema, mesmo que para você 1 minuto seja pouco, para ela tenha sido muito. Um pouquinho do seu tempo, uma mensagem, como você está. Pensa, você recebendo uma mensagem de alguém assim, sem esperar, como você está. Tenho certeza que nosso coração se alegra, né? Alguém está pensando em mim. E às vezes a gente se prende, porque, porque não dá tempo, porque eu queria fazer uma visita. Passa na casa de alguém, oi, eu só vim te dar um oi, dizer que eu me importo com você. Não tenho meia hora, não tenho 10 minutos, mas eu passei aqui. E aí a gente não faz. Por quê? Porque tem que ser de qualidade, de ficar 40 minutos na casa do outro, marcar antes. E se a gente parar para pensar, se chega alguém na minha casa e diz, oi, só vim te ver, te dar um oi, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que cada um aqui também ficaria muito feliz com o outro se importar. Mas a gente sempre tem uma desculpa de que a gente precisa só receber. Dá, não. E sabe o que acontece? Quando a gente doa, quando a gente se doa, a gente abre as mãos. Lembra da dinâmica da bola do Lão lá? Se a gente fosse fazer aqui, quando você joga para o outro, sua mão fica aberta para receber mais. E Deus coloca mais e mais, quanto mais generoso, né? E a gente não pode ser generoso porque a gente vai receber. Mas a matemática de Deus é muito melhor que a nossa. Então, quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Principalmente porque quando a gente vê alguém feliz porque a gente abençoou, aquilo ali já é uma bênção na nossa vida. A gente não precisa de retribuição nenhuma. Mas a gente sente no coração uma alegria porque a gente fez algo, porque a gente foi generoso. Às vezes,
aqui, né, a gente tem os ministérios, a gente tem os líderes de GA. E aí você está lá num GA, ou você está num ministério sendo liderado. Os nossos pastores, né, amados, estão aqui pregando. E a gente só recebe. Só recebe. E você já parou para um dia passar uma mensagem e falar: nossa, pastora, sua mensagem me tocou, muito obrigada. Você despendeu de tempo, você foi estudar, você ouviu de Deus e falou meu coração. Quantos têm o hábito de falar isso? Agradecer, lembrar que a pessoa está usando aquele tempo. Né? O seu líder de ministério, que está cuidando de você, que está montando as coisas, organizando. E às vezes a gente se coloca no lugar de liderado e só quer receber. Vem me visitar, vem me ver, mas a gente precisa aprender a ser um doador. Não importa qual é a nossa função, a gente precisa ser generoso. Deus fala sobre isso na palavra dele. O padrão celestial que Deus quer que você viva na terra tem um princípio eterno chamado doação. Deus está chamando eu e você para nós sermos generosos. Só que sabe o que acontece? Nós nascemos, o ser humano é meio complicado, né? E a gente nasceu, né? Lá veio de Adão e está no mundo caído. E a gente tem duas coisas que atrapalham bastante. Um é o orgulho. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no 30 Semanas e falam para a gente assim: ó, eu só vim trazer ele, só vim trazer ela, eu não preciso. E aí o orgulho não deixa a gente fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. E a segunda coisa é o egoísmo. Às vezes, né? E o mundo que a gente vive é assim: eu sou o meu próprio Deus. Tudo é para mim. Se não fizerem para mim, também não vou fazer para ele. Que a gente possa entregar o nosso orgulho e o nosso egoísmo na cruz de Cristo. Porque quando a gente entregar isso, a gente vai conseguir ser generoso automaticamente com a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que as palavras de Jesus parecem um padrão louco para o mundo, mas é elevado aos olhos de Deus. Doar é libertador e é um pressuposto para ser feliz. Só que a gente não pode ser um doador só para a gente ser feliz. Porque não pode ser esse o nosso alvo final. Senão a gente vai ficar com foco só no nosso próprio prazer. A felicidade, eu falo, eu gosto muito de abençoar com o meu tempo, porque a minha linguagem de amor é tempo. E eu fico tão feliz quando eu posso dar o meu tempo para alguém. Eu estava conversando também hoje com a minha filha sobre isso, e ela falou: mãe, você sabe o que é o presente mais caro que você pode dar para alguém? É o seu tempo. A gente precisa, né? Usar bem o nosso tempo, usar para amar os outros, falar de Jesus. Só que a gente tem que cuidar, a gente sempre tem que estar ligado na palavra de Deus, porque nem tudo que parece bom aos olhos, aos nossos olhos, é bom aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Então, a decisão de viver um estilo de vida de doador tem a ver com a prática daquilo que a gente crê. A fé sem obra é morta. Só que a obra não é o início é a fé. Quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus diz que a gente se torna filho. E porque a gente é um filho, a gente ama o nosso pai, a gente dá frutos. Então, a fé é o início, mas a fé sem obras é morta. Então, você tem fé, você é um filho, você aceitou Jesus, você precisa dar frutos. E a fé ativa é importante para Deus. E só que, como que a gente vai dar frutos se a gente não agir? Se a gente ficar só pensando, como vou fazer, se eu vou fazer. Tem ideias, né? Dá um oi lá para alguém que você não viu faz tempo. Fala: ó, você é importante para mim. Elogia alguém.
Faça o bem para aquele que não pode fazer o bem para você. Não faça esperando em troca. A gente precisa cuidar, lembra da codependência? A gente não pode fazer para ser o bonzinho, para ser elogiado. Nossa, olha que legal que a Sinaré fez isso por mim. Aí já perdeu todo o objetivo da generosidade. Se eu fizer para receber em troca, se eu fizer para receber elogio. Então, a gente tem que cuidar para a gente não viver uma relação de codependência. A gente precisa ser generoso, porque Jesus foi generoso demais, Deus deu a vida do Filho dele por nós. Foi a maior generosidade que e sem a gente merecer. Então, que a gente possa ser generoso. E aí, na sua apostila, na página 304... Deu? Vamos ver. Esse aqui já foi tudo. Na página 304 tem uma pergunta. Obrigada. Opa. Você se considera uma pessoa generosa? Pensa aí. Você se considera uma pessoa generosa? Você não pode ser uma pessoa que doa esperando algo em troca. Isso é manipulação. Então, pode responder aí na sua apostila. Vamos lá. Sabe uma coisa que às vezes eu fico pensando? Quem mora em apartamento ou condomínio, né? Eu estava estudando essa ministração. E eu estava pensando, né? Quantos de nós lembra? Às vezes a gente faz um aniversário, né? Faz uma janta. E aí tem o seu porteiro lá no seu apartamento, no seu condomínio, vendo todo mundo chegar, vendo todo mundo chegando, salgadinho, passa o cheiro, vem o bolo, e ele fica só olhando. Quem lembra, né? A gente precisa lembrar. Faz um pratinho, leva para o seu porteiro. Isso é generosidade. Talvez ele não tenha um pratinho para trazer para você de volta. Mas faça sem esperar nada em troca. Isso é a verdadeira generosidade, né? Faça algo para alguém que não pode retribuir. Faça algo para alguém que não possa retribuir. E mais uma coisa. Tudo que a gente quer, você quer atenção? Vamos inverter? Dê atenção. Você quer tempo? Dê o seu tempo. Você viu algo legal, né? Você sabe bordar e pensa, nossa, eu acho que se eu ganhar um quadro lá bem lindo, igual a Eva fez comigo, aí você fala, não, eu vou fazer um para ela. Né? Então, assim, eu vi algo muito lindo, eu queria tanto ganhar aquela lembrancinha, compre a lembrancinha. Fazer propaganda da Bookstore, né, que tem cada quadrinho legal. Passa ali, olha e fala, nossa, isso eu quero levar para casa. Vamos ser desafiados a ser generosos. Passa ali e pensa, para quem eu vou doar? Eu queria para mim, mas vou dar para alguém. Isso daí são passos para você ser um doador, para se tornar um doador. E aí, quais são? E aí a palavra de Deus diz assim, Mateus 10:8. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O que eu falei, né? A gente não merecia. E Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Sem a gente merecer. Então a gente precisa ser um doador, porque a gente já recebeu mais do que a gente merecia. E o pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele fala assim, nunca nos parecemos tanto com Deus quando doamos. Não só recursos e coisas, mas a nós mesmos. Foi o que Jesus fez, nos dando o maior presente de todos, Ele mesmo. Nosso Deus é o grande doador. Que a gente possa ser um grande doador inspirado naquele que morreu na cruz por nós. Que a gente saia do nosso conforto, do nosso comodismo, do mundo que a gente vive, que a gente acaba entrando, né, no dia a dia ali. Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu estou fazendo isso. Eu não posso porque eu não tenho... Gente,
né? Aqui na igreja, sirva em ministérios. Tem tanto ministério, tem muitos ministérios que precisam da sua vida. Lembra? A gente está vendo nos 40 dias com propósitos, nós somos um corpo. Mas tem mão, tem pé, tem orelha. E às vezes está faltando orelha, às vezes está faltando mão. E aí, quem sabe você é a mão ou você é a orelha que está faltando. Então, sirva, né? E sirva com seu tempo, seja generoso com seus recursos. E aí, agora você pensa, nossa, eu preciso mesmo ser um doador. Igual eu falei para vocês, eu vou começar a doar sangue, tem que me agilizar. Porque o ano que vem eu quero estar aqui e dizer que eu comecei. Porque o ano passado eu ia e não fui. Então, quais são as atitudes práticas para viver a doação como estilo de vida? Aqui no 30 Semanas, a gente fala, sempre lá no Primeira Vez, que o 30 Semanas ele não é um curso, é um novo estilo de vida. Você vai caminhando como se fosse um trem pelas decisões, admitir, confessar, entregar, confiar, depender, e você vai lá, naquela trilha, e para aquela área que é bloqueada na sua vida, aquela dificuldade, todos os dias você vai exercitando isso. Você aprende a olhar para aquilo como quem falou aqui no testemunho, que nós não somos, foi a Alice, nós não somos os nossos pecados. A gente aprende isso. Então, se a gente erra, a gente entrega para Jesus, se arrepende e continua. Se a gente cai na mesma fraqueza que a gente está tentando, está aí no grupo de facilitador, né, tentando se livrar, e você cai de novo, você entrega para Deus. Então, o 30 Semanas é um novo estilo de vida. Então, quais são, para a gente viver a doação como um novo estilo de vida, quais são as atitudes práticas? Lá em Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem, é o versículo, quem está decorando 40 dias com propósito, está lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa não olhar para o egoísmo atual de todas as pessoas que não ainda conhecem a Jesus. E isso fazer nós que conhecemos Jesus, dizer assim, ele é difícil, ele é egoísta, também não vou fazer. Não, a gente tem que ser o reverso, a gente tem que ser o contrário. Então, a gente tem que colocar a vontade de Deus acima do nosso ponto de vista. Deus vai se alegrar com o coração doador? Vai. Ele deu o maior exemplo, dando o filho dele por cada um de nós. Então, a gente precisa, é tão legal isso, que quando a gente renova a nossa mente, esse versículo ali fala, quando você se enche da palavra de Deus, quando você vai para a palavra, né? Vocês serão meus filhos se amarem, vocês são meus discípulos se vocês forem, sempre fala de amor, a Bíblia fala, Deus ensina nós a amarmos uns aos outros. Então, a gente tem que se encher daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que se encher da palavra, para a gente não ser contaminado pelo ensino do mundo que é assim, tudo para você. Compre para você, faça para você, é tudo só para você. Seja grande, cresça, economize, tenha na sua aposentadoria dinheiro sobrando para nunca mais depender de ninguém, né? É bom, claro que é, né? Quem não quer ter uma aposentadoria. Mas, se a gente viver preso só nisso, a gente não vai. Eu estava lendo algo que eu achei tão legal. Uma pessoa, um médico bateu num caminhão. A culpa era do caminhão, e era um caminhão bem velhinho. E foi perda, não tinha seguro nenhum dos dois. E foi uma batida tão forte que estragou os dois carros, mas ninguém se machucou e acabou aquilo ali. E daí o médico olhou para o caminhoneiro e falou assim, vamos fazer assim, cada um paga o seu. Porque a culpa era do caminhoneiro, né? Era para o caminhoneiro pagar. E aí passou um tempo, e isso é uma história real. Passou um tempo, depois de alguns anos, e esse médico tinha montado uma empresa grande,
E essa empresa deu um problema fiscal lá, que tinha que ir na prefeitura resolver, era uma dívida muito grande, e a empresa ia falir. E aí eles mandaram uma funcionária lá para negociar essa dívida. E falaram, você pode ir lá negociar essa dívida, né? E a mulher foi e voltou e falou assim, olha, tinha um cara muito importante lá, e ele falou que a sua dívida já está paga. Daí ele desconfiou, ele e a mulher foram lá ver quem era esse cara, né? Porque eles queriam pagar, eles queriam fazer certinho o que eles precisavam pagar. Não era abonado nem nada, alguém pagou. E aí eles descobriram o caminhoneiro que tinha batido neles. E que ele liberou da dívida, estava pagando a dívida. Ele falou, isso é muito pequeno perto do que você fez, porque se eu tivesse que arrumar o seu carro, eu não teria conseguido dinheiro para chegar onde eu cheguei. E hoje eu sou alguém e consigo pagar a sua dívida, porque você perdoou a mim naquele dia. Muito legal isso, né? Sobre a lei do retorno. E aí, agora na página 305, reflita. Quais são as suas reais motivações? Você prefere fazer a vontade de Deus ou sua própria vontade? Prefere olhar para o seu umbigo, dizer não para ajudar alguém? Ou por amor a Deus e reconhecendo o que Deus fez? Mas seja sincero. Se ainda está na fase fazer sua própria vontade, está tudo bem. Você entrega para Deus e a partir de hoje você pede, Deus, que seja a sua e não a minha. Ali tem um espaço para você comentar, se você quiser, por que você faz a sua ou a de Deus. E a gente vai continuar. Lembra que a gente está vendo as atitudes práticas para a gente ser um doador, né? Para a doação ser o nosso estilo de vida. A primeira foi colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. A segunda, olhar menos para o individual e mais para o coletivo. Eu tenho um exemplo bem legal. Você foi no supermercado. Chegou no supermercado, gente, nossa, isso falou tanto comigo, essa ministração, porque eu já tinha sido melhorzinha, estou precisando dar uma melhorada, sabe? E aí, você chegou no supermercado e tem um monte de fila, né? Dia 5, lá todo mundo recebeu, dia 2, aquela filarada, todo mundo foi comprar. E, de repente, você viu que abriu um caixa. Uau, você está com um carrinho cheio, você vai lá para aquele caixa que abriu. Chega atrás de você alguém com uma cestinha, com 4, 5 coisas. Seja gentil, fale, passe na minha frente, vai ser muito mais rápido do que passar todo o seu carrinho. Faça para o outro que gostaria. Quem não gostaria de chegar no supermercado, você ter 3 coisinhas na mão e tem um carrinho chegando naquele caixa que abriu, e aí ele fala, passe na frente. Quem ia ficar feliz? Eu ia? Não ia? Então, a gente tem que começar a aprender a viver desse jeito, fazer para o outro aquilo que faria a gente feliz. Você precisa se doar a esse ponto. O que você gostaria de receber? Então, eu vou fazer. Né? A gente, lá em Mateus 22, 37 e 39, diz assim, Jesus disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente precisa se amar, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz. E a gente aqui no 30 Semanas sabe quem a gente é. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E porque somos filhos e filhas amadas de Deus, escolhidos por um Pai amoroso, a gente precisa transbordar esse amor para as pessoas. Parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o outro e fazer para o outro aquilo que gostaria que ele fizesse para a gente. E uma coisa bem importante, né? Quando a gente está aqui no 30 Semanas, e a gente conseguiu, né? Eu tinha pedido para a Alice o testemunho, e aí ela falou, vou tentar. E ela fez. E ela foi corajosa, e ela veio aqui e compartilhou. O desafio para você é, se você não deu testemunho ainda aqui no 30 Semanas, a gente passa o ano inteiro pedindo testemunho para as pessoas. Então, você tem
todas as férias, janeiro, fevereiro, março, e colocar no papel aquilo que Deus fez na sua vida. A gente precisa pensar no coletivo. Às vezes, a gente acha, ai, foi tão pouquinho, foi uma mudança tão pequena. Sabia que isso pode ser a chave para alguém, essa mudança pequena em você, para uma completa transformação? Então, vamos parar de achar que aquilo que Deus fez ainda não é suficiente para a gente vir aqui contar. Vamos coloca no papel, compartilhe. Se você não tem coragem de vir aqui, você pode falar para as pessoas que você convive. Olha o que Deus tem feito, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Eu era assim, lutava com isso, lutava com aquilo. Agora está mais fácil, estou mudando. E aí você se deixa transformar. E quando você se transforma, por isso que no 30 Semanas, a chamada é, você quer melhorar um relacionamento com o outro, com Deus, com os outros ou com você? Por quê? Porque a gente aqui no 30, quem é moldado e forjado somos nós, através do Espírito Santo. E aí a nossa transformação torna mais fácil o nosso relacionamento com os outros. O seu olhar para o outro muda. É um olhar de mais amoroso e Deus vai transformando. E a gente olha para a gente e pensa, nossa, que podrinho, né? Que eu sou, que ruinzinho, tem que dar uma melhorada, né? A gente aprende a olhar para nossas fraquezas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós não somos elas. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Mas faz diferença quando você olha para você e você reconhece que você não é tão bom quanto você acha, que você pode melhorar. Isso é a chamada do nosso 30 Semanas, né? E a gente tem que refletir isso para as pessoas. Né? Às vezes a gente nem precisa falar, mas as pessoas já vão percebendo, né? E aí, tem um versículo que eu amo lá em Eclesiastes, que é o cordão de 3 dobras, né? Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu acho tão lindo, porque aqui no 30 Semanas, a gente já está algumas semanas juntos, né? Algumas 29, e a gente vira uma família, né? A gente se vê e dá oi, assim, você fala, oi, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. É tão gostoso, é um ambiente, né, familiar mesmo. E a nossa própria igreja, né? A gente é uma família, não é uma igreja para frequentar, é uma família para pertencer. Então, um ajuda o outro, um ajusta o outro, um anda com o outro. A gente viu sobre os grupos pequenos, como é importante você estar num GA, você ser cuidado, você ser amado. Então, a gente precisa andar junto, caminhar junto, servir em ministério, ir para GA. Não venha só no culto, foi falado, né, nesse culto passado, não seja um mero frequentador de igreja, mas seja parte da família. Terceiro ponto. Compartilhar suas pequenas e grandes vitórias. Eu falei sobre isso, né? Mesmo que para você seja pequeno, para o outro pode ser muito grande. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, é o nosso versículo. Querem ler junto comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Todo mundo da equipe que está com essa camiseta, aliás, pode ficar de pé, pessoal, a gente vai bater palma, porque é uma bênção, né, gente? Na semana 29, viva essa... Muito bom! Uhul! Amém! Adeus! E Deus é tão bom, né? A equipe esse ano tinha 50 pessoas. E a gente crê pela fé que você vai fazer parte dessa equipe, você que terminou o 30, que fez os 30 semanas, vai estar conosco aqui no treinamento, essa igreja cheia, porque a gente vai mudar para aquela igreja enorme lá, gente.
E aí vai ter muita gente no 30 semanas e nós vamos precisar de gente. Então, ore aí, se você não está disposto a servir, já fala, Deus, eu estou, uhul. Então, ore e vai ter o treinamento, você vai continuar na terça que você já está aqui, não precisa nem sair do dia que você já está saindo de casa. Então, assim, Deus está chamando você. A gente precisa, o que a gente recebeu, a gente precisa retribuir. Deus chama eu e você para isso. E sabe que quando eu estava, quando fala sobre consolação, eu lembro que eu passei por um divórcio em 2017, um tempo bem difícil. Mas eu nunca abri mão. Depois Deus me abençoou com um marido maravilhoso, que eu nem sabia. E aí, mas na época é uma dor muito grande, é um luto que você vive, é muito difícil. Mas eu lembro que mesmo assim, vivendo aquilo, eu nunca deixei de estar aqui fazendo as coisas que eu fazia para Jesus. A minha escolha foi trabalhar mais para Jesus ainda. Coração sangrando. Uma coisa bem difícil, é bem difícil de passar. E eu lembro que eu sentava, eu sou do grupo de aconselhamento da igreja, né? E aí marcavam um aconselhamento para mim, eu vinha. E eu me sentava ali para aconselhar a mulher, né? E aí às vezes ela começava a chorar. Eu tinha vontade de dizer, posso sentar no teu colo um pouquinho? Deixa eu deitar no teu colo e chorar também. Mas eu persisti. E eu continuei. E Deus me consolou. E Deus fez muito mais do que eu imaginava. Eu não fiz para receber. Deus sabe disso. Eu fiz porque meu propósito era, em primeiro lugar, Deus, na minha vida, independente das circunstâncias. E eu continuei fazendo o que eu fazia. Não importava as circunstâncias, não importava a dor. Mas eu ia fazer. E aí Deus me consolou. E agora, normalmente, quando alguém está numa dificuldade no casamento, alguma mulher precisa de aconselhamento, eu vou aconselhar. E por isso que a gente passa por tribulação. Porque quando você passa por aquilo, é mais fácil você dizer para o outro, eu também passei. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei a dor que você está vivendo. Então, Deus deixa a gente passar, mas Ele consola. E eu já disse, vou dizer de novo que ele nem ouviu, Deus me deu uma bênção que eu nem imaginava. Era eu e Jesus, gente, já tinha até um ministério, eu e Jesus, mas daí apareceu um, Deus deu outro. E para a gente, lá em Deuteronômio 11:17, diz assim, vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. A gente precisa dar testemunho. Deus dava testemunho na palavra dele próprio. Ali está dizendo, né? Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor fez. Então, se Deus deixou na palavra dele testemunho sobre o que ele fez, grandes coisas ele fez, a gente precisa dar testemunho do que Deus tem feito na nossa vida. E é muito. Por menor que pareça, é muito. Você estava com uma unha encravada e conseguiu desencravar e parou de doer. Deus te ajudou ali. Sabe, assim, não tem pouco. Tudo que Deus faz na sua vida é muito. Tudo que Deus faz na minha vida é muito. E a maior coisa que Ele fez foi um dia a gente ter um encontro com Jesus. Ele chamou eu e você de filho e filha amada. E a gente precisa praticar. Não basta a gente só pensar em fazer. Hoje a gente está sendo chamado para sair da posição de conforto. Você deve estar aí pensando como eu pensei. E eu quero vou doar sangue. Falando de novo. Mas até eu sair da minha casa, ir lá no negócio e doar sangue, eu estou aqui ainda no meio, ó. Ai, que preguiça, né? Vou ter que marcar. Mas eu vou. Então, saia dessa posição de só pensar em fazer. Faça. Saia, mude, faça. E a gente é um instrumento de comunicação de boas novas. A gente precisa fazer a nossa parte, não esperando respostas. Porque a gente se doa, não para que os outros vejam, mas sim porque você ama a Deus e por causa desse amor, e porque Deus te escolheu, você ama o outro. E quando você ama, e quando você se doa, a pessoa olha para você e pensa assim, nossa, que diferente, o que tem de diferente? No mundo que a gente vive, né, amar hoje...
ser amoroso com alguém que às vezes nem merece, ou deixar de fazer alguma coisa para você e fazer pelo outro, isso surpreende. Daí a pessoa vai pensar, o que será que ela tem? Você está falando de Jesus sem nem falar, através dos seus gestos. Eu li uma frase que fala assim: seus gestos falam tão altos que eu não consigo ouvir a sua voz. Que o nosso gesto possa ser tão alto que as pessoas nem ouçam a nossa voz. Eu tenho um exemplo que eu queria contar para vocês bem rápido. Eu tenho já de mulheres desde 2005 na minha casa. Era na minha casa desde 2005. E os meus filhos eram pequenininhos. E algumas mulheres passaram por várias situações difíceis ali do meu GA. E a gente sempre combinava uma programação. Então, assim, a gente falava, vamos sair para tomar um café, vamos lá lanchar com eles pequenininho. E eu já falei isso uma vez aqui, eu falo de novo. Eu sempre ensinei eles que pessoas vêm antes de coisas. Pessoas vêm antes de coisas. E eu lembro que um dia eu fui com a minha filha, a gente ia tomar um café. E às vezes eu chegava lá em casa, chegava uma mulher chorando, pode me ajudar? E eu marcava com eles, eu dizia, gente, pessoas vêm antes de coisas. A gente pode ir tomar o café amanhã, pode ir, mas a pessoa está precisando, eu vou ajudar. E aí, eles cresceram assim. E um dia, minha filha já estava maior e a gente combinou de tomar um café. Eu lembro até onde a gente estava indo, ali na Praça Wilson Joffre, dobrava à direita. E aí a gente estava no carro, ela já tinha uns 16 anos. E ela falou assim, tocou o telefone dela. Daí ela falou, mãe, preciso te falar uma coisa. Deu o quê? Mãe, pessoas vêm antes de coisas, né? Deu, Dela, então, minha amiga está precisando de mim, acabou de me ligar, a gente pode desmarcar? Gente, eu fiquei numa alegria, não por desmarcar, né? Mas eu pensei, nossa, o meu exemplo arrastou. Eu não precisei falar, eu só agi, eles só viram eu abrindo mão de alguma coisa que eu tinha para cuidar de alguém. E ela, naquela hora, eu falei, nossa, é isso, que os seus gestos falem mais alto do que a sua voz. E aí, para a gente terminar, ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Lucas 8:16. Você é luz? Que em nome de Jesus você não se esconda. Que em nome de Jesus você fale sobre aquilo que Ele tem feito. Que em nome de Jesus você se doe. Porque um dia você recebeu o amor dEle. E quando a gente decide amar, a gente leva a luz à vida das pessoas. E quando a gente ama, a gente se doa. Não para controlar ou manipular. A gente não sufoca. A gente liberta e dá fôlego. Doar é declarar guerra ao reter. E hoje eu queria deixar para vocês algo bem importante. Seja canal de encorajamento e direção para todos à sua volta. E encoraje quem você conheça a fazer um ciclo de 30 semanas. Fez diferença na sua vida? Mostre qual é a diferença, fale sobre a diferença. E mais um chamado, venha fazer diferença na vida dos outros. Tenho certeza que se vocês fizerem uma pesquisa com quem trabalha no 30 semanas, a gente se doa, toda terça-feira a gente está aqui e a gente está morrendo do coração que vai acabar. Porque a gente ama estar aqui e a gente quer estar aqui e a gente ama ver a transformação de como uma pessoa chega e como ela sai. Você também pode fazer parte dessa equipe. Estou reforçando que eu sei que vai vir muita gente aí que está orando, né? E conte a sua história. O mundo está esperando a sua história. Como você chegou? Como você saiu? Qual foi a consolação que você recebeu de Jesus? Que em nome de Jesus você possa ser usado. Se não nesse ministério, em outro ministério. Mas saia da acomodação. Use o seu tempo para abençoar pessoas.
Use seu carro para dar carona. Pode vir, Brian. Pode. Use seu carro para dar carona. Converse com pessoas quando você chega na igreja que você não conhece. Se apresente. Mostre o Jesus que vive em você. E essa música que a gente vai cantar, ela fala exatamente... Foi tão engraçado hoje o que aconteceu, vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu recebi o versículo, né? Aquele versículo que eu recebi da Eva, é Josué 1:9, é o meu versículo preferido. É o meu versículo, assim, que eu mais gosto da Bíblia. E essa música, eu vou compartilhar. Eu falo para todo mundo que me conhece, as meninas do meu GA sabem, que é a música que pode colocar no meu velório. Porque... ela é meio triste para velório, que eu queria uma mais animadinha, mas porque eu acho que ela fala sobre o que eu escolhi fazer da minha vida. Que é que Deus me sonde e que me use. E que essa seja a canção da sua vida. Que Ele possa sondar o seu coração e usar você. E tudo aquilo que você recebeu, você possa ser como um farol na vida do outro. Amém?